1h41, chegou aqui no Sala uma novidade que é um espetáculo. O tênis Fly, um tênis cheio de estilo, mega confortável, tão leve que parece que está sem nada nos pés. Tênis com muito estilo é Fiber. Venha conhecer logo o seu em fiberoficial.com.br. Bom, Bagé, o Grêmio tem 2 jogadores que seriam fundamentais nesta caminhada, são fundamentais. O Ferreirinha e também o Kahneman. Eles juntos custam ao Grêmio quase 2 milhões de reais por mês, mas eles não conseguem jogar por problemas físicos. É distensão, é cirurgia, eu não sei o que é mais, e o Grêmio praticamente não os tem. O que dizer disso, Bagé? Pois é, Pedro. Sabe que eu estava hoje dando uma olhada na quantidade de jogadores que estão lesionados, né? E tem 2 que agora voltaram a trabalhar com bola e que também seriam fundamentais desde que eles tivessem uma sequência dentro de campo. Eu estou falando do Edilson e estou falando do Elkson, né? Pela qualidade que o Elkson mostrou. Eles voltaram agora a trabalhar com bola, se recuperando de lesões musculares e tal. Estão liberados esses 2, né? Provavelmente já fiquem à disposição, né, do Roger para sexta-feira da semana que vem, daqui uma semana, contra o Guarani. Mas eu tô colocando esses 2 já no início da tua pergunta, justamente porque são 2 jogadores que chegaram com status de liderança técnica e também liderança de experiência de vestiário, mas principalmente jogadores para usarem a camisa titular do Grêmio. O Ferreira, para mim, ele ainda é o melhor jogador do Grêmio, se a gente pegar aí tudo o que ele entrega para o Grêmio. É o cara que tem atitude no momento do improviso, porque faz a bola chegar no Diego Souza. Eu sei da importância do Diego Souza, mas ele depende, como qualquer centroavante, que ele seja municiado. E nem sempre a bola chega para o Diego Souza. Então o Ferreira é o cara que consegue criar uma jogada, ele é o cara que consegue criar uma finalização. Então, para mim, a importância dele nesse grupo ainda é de um status de um protagonista. O Kahneman nem se fala por toda a entrega que o Kahneman tem, né? Mas o Kahneman teve uma lesão muscular justamente quando estava se recuperando ainda de um outro processo. Sem dúvida nenhuma, Pedro, que a gente sempre vai falar na questão do salário. Eu até não me apego no custo desses 2 jogadores especificamente, porque eles entregam. Né, o Ferreira, eu pelo menos não considero o cara, merecem, o Kahneman também. Eles buscaram, cada um pela sua forma, né, cada um pela sua maneira, mas eles alcançaram esse patamar de receberem altos salários pelo que eles entregam. Agora, sem dúvida nenhuma, que preocupa justamente no momento em que o Grêmio tem um período de tranquilidade de tabela, né, porque até bem pouco tempo a gente discutia o Grêmio com dificuldade de entrar no G4. Agora a gente discute o Grêmio podendo, quem sabe, até colar lá em cima no Cruzeiro, mas fazem falta. E o Ferreira especificamente, porque o Ferreira ele vem tendo um histórico. Me passa uma ideia, Pedro, de que o Ferreira ele acaba em alguns momentos indo quase para o sacrifício. Sabe, me passa essa ideia, Zé, de que o Ferreira ele chega perto do 100% e ele já vai para o jogo, até pela necessidade do Grêmio. Do ponto de vista de lesão daquela antiga, que ele isso força, recuperou, né? O Ferreira vem jogando no sacrifício. O primeiro jogo que ele jogou, ele disse. E não houve recuperação plena do Ferreira. Não houve recuperação. A lesão muscular, não vou dizer que ela seja consequência direta, também não posso chegar a esse ponto. Mas que ele vem jogando no sacrifício com dor da lesão que ele tinha, ele disse que sim. E nos outros jogos seguintes, em que ele começou jogando, também houve, de parte dele, sensibilidade, dores ainda derivadas da lesão. Mas é um ponto de preocupação, né, Bagé? Porque o Kahneman, por exemplo, até a gente mencionou isso na jornada terça-feira, o Kahneman, os números dele, nem vamos pegar a temporada passada, que aquela foi uma de superação. Ele foi pro sacrifício, ele jogou com dores, mas ano a ano a média dele vem caindo, né? O número de jogos dele vem caindo. Isso é um ponto de preocupação, porque é um sinal de que é um jogador que se lesiona muito. Mas também é normal que depois de tanto tempo parado, né, tanto o Kahneman quanto o Ferreira, que eles têm esse tipo de lesão. Eles levaram algum tempo para se recuperar. E é normal que o jogador, quando volte, tenha esse processo de uma lesãozinha muscular ali, outra ali. Não, nesse momento que eles estão voltando. Normal não diria, mas é compreensível, né, Pedro? Tu não pode curar um jogador, ele entrar em campo e ter outra lesão e vai parar 3 semanas de novo. Não, Pedro, mas é que quando tu para muito tempo, por exemplo, o cara quando tem uma lesão de joelho, né, ligamento, que é a lesão mais complicada, que é uma lesão que leva 6, 8 meses. O jogador, ele volta e por essa longa inatividade, ele acaba lesionando. Ele tem outras microlesões. Exato. Tanto é que o Ferreira tinha uma hérnia inguinal e agora ele tem uma lesão muscular.
Porque ele ficou quanto tempo, Ferreira, Bagé? 4 meses? É que essa dificuldade, Léo, se a gente pegar o problema que ele teve no joelho, que foi lá no Grenal, foi até na estreia do Filipão, aí depois ele recupera ele fica um longo tempo, né? Aí quando ele volta, ninguém sabe qual é o problema que ele tem, aí ele mesmo, juntamente com seus médicos fora do Grêmio, descobrem que ele tem uma hérnia inguinal e que ele precisa passar por um procedimento cirúrgico. Ali se perdeu muito tempo sem saber qual era o tratamento que tinha que se fazer. E ele é um jogador, Pedro, que ele acaba sendo exposto, como ele é um driblador e ele é um cara que vira quase um auxiliar de lateral, ele literalmente apanha muito durante os jogos, né? Então, Não, mas aí seria uma lesão que não é muscular. Né? Não, Seria eu te traumática. entendo. Por isso que eu estou fazendo as duas ordens cronológicas, pegando lá o período em que não sabia o que ele tinha. Isso que acaba de dizer o Léo. Ele fica longo tempo fora pela questão no joelho, que ele correu o risco até de uma cirurgia. Daqui a pouco ele tem uma lesão que ninguém sabe o que é, se trata de uma maneira, daqui a pouco se descobre que não é nada daquilo e ele tem que passar por cirurgia. Ele fica mais um tempo fora. Então, ele está entrando quase que fragmentado. Né? E entrando, obviamente, pela necessidade que o Grêmio tem, pela qualidade que ele entrega. Vale praticamente o mesmo pro Kahneman, que ele fez uma cirurgia de quadril. A surpresa do Kahneman foi essa lesão que ele teve doméstica, né? Porque isso que exatamente. acabou atrapalhando, né? Sai do contexto, né? Mas o Kahneman já tem aquele histórico que a gente mencionou até na jornada, tem um gráfico em GZH, feito acho que foi pelo Marcos Souza e pelo Eduardo Castilhos, nossos colegas, de que ele vem caindo temporada a temporada. Né? O Jeromel também vinha, o Jeromel tá jogando bastante nessa temporada, mas o Jeromel também vinha com números que vinham caindo. Isso é claro que é um sinal do jogador que vai avançando a idade, que já sente mais o ritmo de jogo. O ritmo de jogo aqui no Brasil, ele é insano. Não é de graça que nessa temporada o Jeromel bateu a meta e nós estamos aí no final de julho, porque o Grêmio tá jogando uma vez por semana. Né, tá com um calendário mais racional, não é o calendário que o gremista quer. O Grêmio ele quer jogar da estabeleceu Série uma A. meta, Léo, o Grêmio estabeleceu uma meta, não vai cumprir, daí nós vamos negociar. Que nada, o Jeromel cumpriu a meta. Mas o Grêmio joga uma vez. Agora, por exemplo, o Grêmio jogou seguido, né? O Grêmio jogou sábado e jogou terça. Mas aí para 10 dias, aí tu tem chance de recuperar, de descansar, né? De dar folga pro jogador, que é muito importante. Os caras precisam de folga também, daquele momento mas de quando ócio. o Jeromel não jogou, foi aquele segundo tempo contra a Ponte Preta, tu viu o terror que foi? Foi um terror. Tem Foi um gente que terror. achava que o Jeromel, temos que discutir. O Jeromel é um cara que é muito caro para a próxima temporada, pelo amor de Deus. E o Kahneman também, mesmo o Kahneman com esse histórico de lesão, o Kahneman é um cara que, na minha opinião, tu não discute, Zé. Não, Pro é time verdade. do ano Não. que vem, tu começa por ele e pelo Jeromel. Não, eu tô cobrando do Grêmio desde aquela entrevista do presidente que disse que o caso do Kahneman veio uma nova gestão aí. Não, o Kahneman já tinha que ter sido procurado antes até do que parece que já foi, para renovar o contrato e a próxima direção que aplauda a anterior. Aliás, a gente fala muito do Jeromel. O Jeromel, pra mim, ele é o craque da Série B, né? Ele sobra. Ele é um adulto jogando com crianças na Série B. Ô, Ele Léo, sobra. Mas tem um cara, Bagé, só no Vasco, que é bom a gente ficar de olho. Esse é jogador pra... Ele é top de linha. A gente vai ver esse cara jogando em grandes ligas. Andrei, 18 anos. O que esse menino tá jogando ontem? Ele fez gol contra o CRB. Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. É aqueles jogadores que surgem que logo a gente vai ver saindo. Tem só 18 anos. Sobre o Jeromel, outro dia eu até brinquei, né? Eu sei que a bola de prata é só pra quem tá jogando Série A, mas daqui a pouco poderia abrir uma exceção por tudo que tá jogando o Jeromel. Claro que às vezes a gente faz uma brincadeira, também num tom de exagero. Mas o SofaScore, né, que é uma ferramenta de estatística, ele fez um levantamento com o Pedro Jeromel, ele separou alguns zagueiros assim, e eles separaram cortes, né, interceptações, a maneira, disputas de bola aérea, defensiva e tal. E o Jeromel, aos 36 anos, entre os atletas de Série A e Série B, ele é o jogador que mais realizou cortes. Eles totalizaram nessas 21 jogos um total de 100 cortes. Ele tem, por exemplo, 73% de duelos aéreos ganhos, que é a principal qualidade, pelo menos na minha opinião, de característica do Jeromel, que é a antecipação, né? Ele faz a leitura, ele antecipa, ele não é o cara do confronto, né? Ele é do 1 contra 1, mas ele não vê ele dando jogo de corpo em ninguém, até porque ele não tem tamanho para isso. Mas é incrível os números, né? A precisão de um cara aos 36 anos. Só não é mais parecido com a precisão do Mauro Galvão, que era um Eu lembro muito que também o Jeromel do Mauro não dá Galvão. os carrinhos. O Galvão dava um carrinho, que era uma coisa assim,
Que é aquele que se não acertar na bola, o cara corre o risco de ser expulso e suspenso. Ele dava de Só lado que ele e saía acertava jogando. só na bola, ele Saía nunca jogando. lesionou ninguém. A leitura que ele tinha, né? Era impressionante. O Jeromel não dá esses- o carrinho, mas é do mesmo time. Bagé, Esses se chegasse números a que o- perder o sono pelo fato do Vasco ter feito 4-0 e o Grêmio ter caído para terceiro lugar e pode Não. cair para quarto hoje. Não, porque eu tenho um dos meus gurus no rádio jornalismo brasileiro se chama Adroaldo Guerra Filho, né? Então, quando o Guerrinha disse ontem que já ia apostar lá na KTO Esse no é bom. Vasco, eu digo, cara, eu vou Foi a olhar... metade, foi É. a metade do PPR. Foi. Quando ele começa a apostar apartamento, as coisas, eu sei que ele tá com a razão. Vamos parar com a brincadeira. O É. CRB, eu vi no Olímpico. É, porque o CRB o time da padaria Esteves, aqui da Zenha, não quis fazer com o CRB. Achou que era covardia. Ele deu Mas mostra o de pão da reação. padaria Esteves é bom, cara. Ele deu mostra de reação, mas aquele jogo contra o Grêmio melhor que o CRB. evidenciou a dificuldade técnica que tinha Mas o teve, CRB. teve né? um lance nesse jogo, claro. Mas que eu não perdi o sono, 4 a ô, Léo, 0. só para responder É, o não. Pedro, não perdi o sono. Não, a preocupação do Grêmio não é segundo, primeiro, terceiro. A preocupação do Grêmio é de relação ao quinto. O Tá, bloco é o jogo do disparou ali. Londrina. Mas do Tom contra Bense. quem? Contra quem o quinto? Essa que não tem quinto. Não, é que se o Londrina ganhar essa diferença que hoje ela tá de 7, né? Ela pode Londrina cair. e O esporte, Tombense. o esporte deu uma subida ontem. Tá, ganhou. perfeito. Como diria Guerrinha, o Vai nosso per- guru, Vai perdendo vai, alto. vai ser um quinto honroso. Não, é Não, que. ninguém duvida que o Grêmio vai subir, mas tem quinto. E eu vou dar outro que tem. Sampaio Correia. Ué, mas Se quiser, não sei se quer subir. não mas sei. esse é o marido correto, né? Ele cresce em casa, né? Sabe o que Fora vai de acontecer? casa. Sabe o que vai acontecer? Agora lá no é difícil Grêmio? ganhar deles. Bagé, sabe o que Tu vai é assim, acontecer? Bagé? Tu é correto? Sempre assim? fui, Pedro. Por isso que eu já sou casado tanto Não, tempo. só para saber. Olha aqui, sabe o que vai acontecer pro Grêmio? Nós, né? Tu também é Se assim. os reforços, os três Claro, reforços, Tassiano, Lucas Leiva e Guilherme, se eles não derem certo, Tá, pensando no lado pessimista. se eles não Tá. derem certo, o Grêmio vai ser o que foi no primeiro turno. Só vai ser vice-líder. Aí que tá. É por isso que eu citei quando. Não tem há o quinto. pouco. O Grêmio vai subir. O quinto lugar, o Londrina. Não, mas a o gente fala até Tombense. de não passar tanto trabalho. Pois é, mas- bom. Isso Porque é, o Elkson, por isso que eu citei o Elkson e o tem o Edilson. Elkson ainda, o Kahneman, nem estão porque botando isso eles aí de estando em reforço. condições, a gente sabe que o Edilson não vai jogar todos os jogos, como já não jogou no ano passado no Havaí. tem que Mas jogar ele a maioria, entrega uma qualidade e liderança que o Elkson entrega, que o Kahneman entrega. E a gente tá falando de jogadores que estão fora do time nesse momento. Né? Então, a tendência, e o próprio Lucas mesmo Leiva, assim, que está o Grêmio não tá desembocado, sofrendo. o Guilherme está desembocado. Por isso que tem um grande mérito, por mais que por vezes a gente tenha que analisar coisas que, na minha visão, o Roger se equivoca, tem um mérito muito grande do Roger, porque o Roger conseguiu montar esse quebra-cabeça e faltavam peças para ele fundamentais, que agora ele tem um pouco mais de qualidade. A questão do quinto, né, Bagé, é pra evitar o estresse. Claro, Pra evitar aí o eu zum, perderia zum, o zum. sono, que perguntou o Pedro. Imagina. Não é, mas o o Grêmio, estresse é a gente fecha, Zé, de que o Grêmio vai subir. Ele pode subir com tranquilidade ou ele pode subir assodado, com alguém ali bafejando, Mas ou tendo que fazer resultado. É que eu acho que o assodado, Léo, do Grêmio, não é um assodado com a tabela, é um assodado com o que o torcedor vê. Por quê? A semana passada, se a gente prestar atenção, e aí se justifica, o torcedor do Grêmio foi sempre acostumado a ver jogo de Série A. Na semana passada, a gente teve um exemplo típico do que acontece na diferença Grêmio-Inter. Na terça-feira, nós tivemos um jogo típico de Série B, um horror de jogo em Brusque com Brusque e Grêmio. Era um jogo de gauchão. É um jogo de dos Série ruins. B, e aquilo é a Série B. Aí na quarta-feira, teve um jogo do Não, Inter... aquele é com São- pior que a Série B, Zé. Hã? Aquele jogo é pior que a Série Ah, B. mas eu estou usando o exemplo assim para criar o estereótipo, para ter o estereótipo. Eu Aí na entendi, mas quinta, é um na horror quarta-feira, Pedrão, a gente teve no Beira-Rio Inter e São Paulo. Um jogo que a gente, claro, viu defeitos, mas foi um jogaço, foi um grande jogo. Ali tá diferente. A Série B é aquilo de terça e a Série A é aquilo de quarta. E tu pode botar o clube que tu Mas quiser. se tu pegar- pode botar o mas Grêmio na tanto na Série A e o terça- Inter na B. É. Tudo pode. Mas se- É definição. Tanto- Jogo de Série B, Bagé, é um horror. E jogo de Série A é bom. É, Pode ser. Tanto na Série B, terça São como na Antônio. quarta, olha aqui, ó, tanto na terça como na quarta, eu vou tomar o vinho Aurora Reserva, aquele que já ganhou diversos prêmios. Reserva só porque no é um nome, vinho- né? Qualidade É. titular, né?
Isso, é claro, completamente titular. Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha, e a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva feito para você, que nos leva para o intervalo comercial. Vou te oferecer Aurora Gran Reserva, meu grande amigo, extraordinário amigo Alex Bagé. Mas tu tem que me entregar, né, Pedro? Que tu tá me oferecendo, mas não chegou lá ainda, né? Ah, não chegou. Diz o horário que eu passo lá na mansão. O carteiro, foi o carteiro que não chegou. Tá. Bom, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. Estamos de volta, este é o Sala de Redação. Com você, e temos Inter e Atlético domingo. E uma curiosidade que eu tenho, José Alberto Andrade, é saber o que o Cuca pode fazer diferente depois de tudo aquilo que o Turco não conseguiu fazer. Não precisa fazer muito, Pedro. O time do Atlético, ele não me parece que ele estivesse tão desorganizado assim. Ele estava rendendo menos do que fazia com o Cuca. Então o Cuca já conhece boa parte, praticamente todo o elenco, sabe a maneira de fazer esse elenco do Atlético jogar, então é um simples apertar de parafusos que o Mohamed deixou desapertar e não soube dar o jeito. Eu tenho a impressão que essa volta do Cuca, não que o Atlético vai jogar exatamente igual ao que jogava no ano passado, mas algumas coisas que foram pontos fortes do Atlético na temporada passada, e o Atlético encantou a todos nós, o Brasil inteiro vibrou, exceto a torcida do Cruzeiro, o Brasil inteiro gostou da performance do Atlético no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, eu tenho a impressão que o Atlético é muito perigoso nesse jogo de domingo, mais até do que já seria naturalmente. O Atlético, ele fez... É engraçado isso, né? Mas os movimentos do Atlético no mercado mostram que o Atlético oxigenou o vestiário, mas ele não mexeu no time, né, Zé? Isso. O time base... Porque o Júnior Alonso sai, uma das maiores vendas do Atlético, vai pro Krasnodar da Rússia, fica 2 meses lá, estoura o conflito e ele volta. Então, um cara que saiu, mas não saiu. O Guilherme Castilho, por exemplo, até eu citei isso na coluna hoje, é um cara que o Inter sondou, o Grêmio tentou, e ele foi destaque do Juventude ano passado no Brasileirão, mas ele volta pro Atlético e ele não tem espaço. Agora o Atlético vendeu ele, foi a maior venda do futebol, a maior compra de um jogador do futebol cearense, 8 milhões por 60% dos direitos. O Guilherme Castilho está indo pro Ceará. E esse é um jogador que poderia figurar aqui em Porto Alegre, mas no Atlético não teve espaço. O time do Atlético ele é basicamente o mesmo, mas ele consegue agregar jogadores como o Gemerson, como o Otávio, volante que o Rodrigo Caetano tinha tentado aqui no Inter, o Ademir, destaque do América, o Pavon, o Pedrinho. O Ademir é muito bom jogador. O Pedrinho, que era do Corinthians, o Pavon do Boca, e o Allan Kardec, que é o 9 de área. O Atlético buscava esse cara desde a saída do Diego Costa, e o Allan Kardec tá vindo da China e tal, 33 anos, mas o Atlético ele mexeu muito no grupo, mas não mexeu no time. O Cuca vai encontrar basicamente o mesmo time com o qual ele ganhou, olha só, o Brasileirão e a Copa do Brasil, não é pouca coisa, né? Pois é, e o Inter tem a volta dos seus laterais, mas tem o problema que o Moledo, que o Mano gostaria de aproveitar, não vai poder jogar. E Rinha, como é que tu tá vendo o Inter para esse jogo tão complicado? É, jogo duro, Pedro, jogo duro. Vai pegar um adversário que tem qualidade. Agora é o Beira-Rio, né? O Beira-Rio pode ajudar, pode ser o diferencial. O problema do Inter está localizado no meio-campo. Eu não sei como é que o Mano está pensando em formar o meio-campo para enfrentar o Atlético. O Atlético é muito forte ali. E eu espero que ele não cometa o equívoco de jogar com 2 pelo lado do campo e mais o alemão. Não, esse é o jogo de povoar o meio-campo. Ou tu ganha ou tu perde ali. Ali. O forte do Atlético é ali. São os jogadores que abastecem o Keno, abastecem o Hulk, né? Tem um jogador, o Nath Fernandes, que é muito bom jogador. Um dos volantes se solta, também chega na frente. E defensivamente, com os 2 volantes, o Atlético fica muito forte também. Então o Inter vai precisar ganhar esse jogo num local aonde eu não sei o que o Mano pensa em fazer, que é o meio-campo. Quem é que ele vai colocar ali? Edenilson, Gabriel, quem mais? Quem é que vai armar? Gabriel, Edenilson, o Maurício, que deve jogar. E Depena.
e o Depena. É, e na Exatamente. frente, O Maurício é muito pouco. Quem tá perdendo espaço... Mas é o que tem, né? Espaço não, por essa estratégia de povoar o meio-campo, que o Guerrinha tá falando, e parece que o Mano tá também encaminhando, quem tá saindo do time, daí tem que ser na frente, né? É o Pedro Henrique. Fica aquela não a utilização dos dois, do Pedro Henrique e do Wanderson, para colocar o alemão com o Wanderson. O Wanderson não tem ainda condição física aceitável, a menos que ele tenha treinado bem e tenha voltado bem, mas lá contra o Palmeiras ele não se mexeu em campo, né? O Pedro Henrique, o campo tá escalando ele, né? O campo tá colocando ele como titular. O Wanderson, eu acho, eu discordo um pouco do Guerra nesse ponto do meio-campo, porque eu acho que é possível sim jogar e ser competitivo com os dois do lado. Porque esses dois do lado, eles têm uma entrega muito grande, eles são caras que fecham espaço, eles voltam para marcar por característica dele. Né? A gente viu a Chape jogar com o Grêmio, e não estou comparando os dois times aqui, cada um com a sua régua, mas a ideia de jogo da Chape foi exatamente essa. E a Chape se defendeu muito bem contra esse Grêmio. E quando teve a bola, aí ela teve mais gente no ataque. Dá para jogar com o Pedro Henrique e com o Wanderson dos lados. Mas o Wanderson tem a situação física, eu não sei se ele tá bem. diferença do jogo da Chape, Guerra, tu te defende no 4-4-2. Mas o Aí Internacional não tem que se defender, o Internacional tem que atacar. Não, mas em algum momento Se for o Inter para vai ter que se defender, defender. se for para defender, eu tenho a fórmula. Edenilson, Gabriel, Lisiero e Johnny. Tá, mas vamos se se tem defender. Então tá, Vamos mas se defender. Tá, então vamos pegar teu raciocínio. Tem que atacar. Claro que tem que atacar. Pedro Henrique, não, eu tô usando teu raciocínio. Claro que eu tem que concordo atacar. contigo, ele tá jogando Joga dentro no de casa. Beira-Rio? Exato, mas então o Wanderson e o Pedro Henrique tá desenhado pra isso, né? Não. Um dos dois e mais o alemão. Não tá desenhado nada. Um dos dois mais o alemão. Nessa eu fecho com o Guerra pelo seguinte, Léo. A Chapecoense jogou 11 contra 10. Não, eu tô A menos falando que nós sabemos, a menos que não, eu tô dizendo a estratégia de jogo, 11 contra 10. Não, mas agora 11 contra 11 com o Atlético, tu vai ter que se defender. Não, Guerra, mas não e tu vai ter que armar. Não, eu não peguei eu peguei o jogo da Chape, até os 30 minutos deu pra ter uma boa amostragem, pela ideia de jogo que o técnico usou. Ele usa dois caras de lado, que quando o time recompunha, o centroavante e o meia, como geralmente fazem os times, eles marcavam a saída e esses dois ponteiros vinham para fechar com os caras do meio campo e faziam duas linhas de 4. Quantos gols fez a Ponte nessa estratégia, o Chapecoense nessa estratégia? Nenhum. Não, mas então eu tem que fazer gol, tem que ganhar. Não, mas eu tô te falando da ideia. Mas não adianta, Zé, é só a ideia. Vamos pegar só a ideia do jogo. Léo, esse jogo internacional, se quer sonhar com alguma coisa, tem que terminar com 3 pontos. Se o Internacional perder, o Internacional complica a sua situação via brasileiro para chegar na Libertadores. Complica. Mas depois ele tem o Ceará. Não, eu sei que ele tem a Ceará. O Fluminense também tem o Ceará. O Bragantino também tem o Ceará. O Atlético Paranaense também tem o Ceará. Todos têm o Ceará, todos têm o Juventude, todos têm a mesma coisa. Então, esse é o jogo que tu precisa fazer os 3 pontos. É dentro da tua casa. Agora, para te fazer os 3 pontos, tu tem que ser um time equilibrado. Onde é que tem o equilíbrio de um time de futebol? No meio do campo. Ali. Tu tem que defender bem e atacar bem. Agora, olha, eu não estou colocando em dúvida se vai defender bem, até acho que tem capacidade para isso. A minha dúvida é se vai atacar bem. Por quê? Porque falta alguém para armar. O Maurício, não, vamos parar. O Maurício ia faltando 10 minutos para fazer uma correria. Eu montaria, Zé, Guerra, um sistema... com um meio-campo com 3, Gabriel, Edenilson, tá? Gabriel, Edenilson e Depena. Dos lados, Wanderson e Pedro Henrique, e na frente o alemão. Porque aí tu tem um meio-campo com caras que marcam, que é consistente, e quando tu recua, tu pode até marcar daqui a pouco, Zé, num 4-5-1. Mas aí Esses caras te permitem isso. Mas aí é que eu entro. Tu tem um ataque para um tempo só. Nem o Wanderson, nem o Pedro Henrique e nem o alemão, esses jogadores têm capacidade. Eu ando meio paranoico com capacidade física. Não, exatamente. Então, e aí é o seguinte: se tu tiver que trocar, antes de tu trocar 2 desses aí, tu já tem um prejuízo enorme, porque o elenco do Inter não oferece. E tu tem toda essa exposição de meio-campo que eu concordo com o Guerra. Sabe? Então tem a questão tática, mas eu vejo pela questão física. Se o alemão, se eles tivessem uma capacidade física um pouco. Não sei se melhor, eles estão bem. O Wanderson voltando de parada, o Pedro salienta bem. Mas
se esses jogadores começarem o jogo, tanto é que o Mano outro dia, o Mano rechaçou, pergunta minha, eu perguntei pra ele, dá pra pensar isso pra começar? Ele disse, não, mas eu tenho, o Pedro Henrique faz jogada pelo meio, na verdade eu perguntei, Wanderson e Pedro Henrique juntos. Ele excluiu o alemão na resposta, ele não falou no alemão, porque ficou claro, ele excluía jogar com os 3 atacantes avançados. Jogaria com 2 de movimentação. Exatamente. Agora, talvez a novidade seja os novos contratados criando alguma chance. Agora, eu vejo que o Inter, com esses 3 jogadores, pô, é legal. Se botar, vai ser um avalanche, vai tentar sufocar o Atlético. Mas é jogo para meio tempo. Tu pode fazer 2 gols e depois ter que penar na segunda etapa. Aí tu vai ter que fazer troca, vai ter que fazer ajuste. O que me preocupa... E não tem grupo para isso, pelo menos eu acho que não tem. O que me preocupa, Pedro, é que, só para completar, quando o Mano puxa o Depena pro lado para marcar a subida do lateral, e se for Mariano, se for Guga, são caras que sobem muito, e quando tu puxa o Edenilson para a direita para marcar a subida do Arana, o teu eixo de jogo muda. O teu eixo de jogo passa a ser correr atrás do cara que tá te atacando e não tu atacar o cara. O que me preocupa no Internacional em relação a esse jogo, que eu também acho que o Inter tem que ganhar, é que a prova de fogo dos 4 jogos que o Inter teve, o Atlético Paranaense lá, o São Paulo, o Palmeiras e agora o Atlético Mineiro, até agora o Inter contabilizou 2 pontos. O Inter está perdendo espaço, o Inter não está no G6 hoje. E se perder para o Atlético, outros estarão ganhando na rodada e o Inter vai ficar mais longe disso e vai começar a perigar, inclusive classificação para a Copa Libertadores da América. Nós falamos Isso outro é que dia. me preocupa. Esse bloco da disputa de vaga, ele é duríssimo, né? Porque tu vai pegar ali pelo menos 6, claro, daqui a pouco um dos que tá na frente vai ganhar a Copa do Brasil, vai abrir uma vaga, mas daqui a pouco tu entra numa pré-Libertadores, tendo que fazer mais jogos, aquela coisa toda. Só que se tu ganha de um Galo, por exemplo, aí vem a história da moral, né? Porque aí tu ganha de um que não é de um dos favoritos a qualquer competição que ele possa jogo disputar. Que vale mais do que 3 pontos. É aquela famoso clichê do futebol, é um jogo que vale mais do que 3 pontos, porque ele está incluído ali o dentro e fora de campo, ele está incluído tu testar os teus jogadores contra adversários de altíssima qualidade, ele está incluído o aspecto motivacional, ele está incluído o fator casa. Aquela história de no campeonato de ponto corrido, tu não pode desperdiçar ponto em casa, né? E já desperdiçou contra alguns que não deveria ter desperdiçado, né? Bagé, o Inter tem um ponto, se a gente for olhar as grandes campanhas do Inter, o Inter do Odair lá em 2017, acho que chegou a 80% de aproveitamento no Beira-Rio, é o ano que estava voltando da Série B, 2018, né? 18, isso. E o Inter fez 80%, e aí, claro, ele não conseguiu manter esses 80%, mas nessa temporada, isso diz muito, esse número, se tu interpretar bem, ele diz muito do DNA do time. Nessa temporada, o Inter é só a 11ª campanha como mandante. O Inter tem 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Aqui empatou muito, né? Uma das vitórias é aquela contra o Fortaleza. Aí é que entra a qualidade. Tu menciona a Guerra isso, né? Da importância do Beira-Rio e tal. Tem a qualidade. Eu acho que a ideia de jogo também, Guerra, de tu ter uma dificuldade de ser mais propositivo, de tu encontrar mais caminhos para resolver os jogos. Mas o tu Inter não tem tem a essa capacidade dificuldade. não tem a qualidade para isso. Mas o time do Odair O Internacional é um time que tem que jogar muito mais no erro do adversário do que nas suas virtudes. O Internacional não tem armador para esse jogo agora. Não tem. Vai para um jogo contra um dos candidatos ao título, que ele precisa dar o troco porque perdeu na estreia, fora de casa, então agora é hora de trocar pontos com o Atlético. O Inter vai o quê? O Inter vai depender do quê? O Inter vai depender da jogada pessoal, da velocidade, de um lance diferente do alemão. Vai depender disso. Ah, mas vai ter toque de bola, vai envolver o Atlético? Não, tire isso da cabeça, não vai. Não vai, não tem bola para isso. O Internacional pode ganhar no upa-upa. Isso sim, isso pode ganhar. Com o rugido do Beira-Rio pode ganhar. E o Atlético também, o Atlético motivado, com o Cuca começando. Eu estou achando que a Sul-Americana é mais tranquila. Eu vi o São Paulo ontem, olha, o São Paulo é de chorar de ruim. É de chorar de ruim. O São Paulo ganhou do América Mineiro, mas poderia não ter ganho. Perdeu um pênalti o América, né? O pênalti, o cara perdeu o jeito que ele bateu, meu Deus, né? Deixa eu falar pra vocês. Treinado pelo Mancini, né? Deve treinar aqueles pênaltis sempre. O Mancini treinou bem, o cara que bateu mal o pênalti. O Mancini é um grande treinador. Já ganhou do Inter nos pênaltis. Já ganhou. Lá no Paulista. Já eliminou e foi campeão da Copa do Brasil. O jogo aquele que o juiz se borrou perna esquecem. abaixo, né? Pedro II, o narrador. Então. Isso. Falar em juiz, aquele de Atlético, de Flamengo e Atlético Paranaense,
Ele agora vai ficar como a gente, ele vai ficar assistindo. Pois é, né, O áudio do VAR é uma... Luiz Flávio Ele foi o dia não do Luiz Flávio de Oliveira. Ele errou demais. Ele tem erro Mas assim, varejo, atacado. Mas o áudio do VAR... Mas o VAR também, né? O VAR deu bola nas costas arbitragem, dele. Não, a última frase do contexto rapaz do VAR, não vou chamar de árbitro, o rapaz do VAR, a última frase é o seguinte: parabéns pela decisão. Aí o cara que tá lá dentro de campo, ele pensa Não, a o quê? expulsão, Pô, o cartão, que é o Aliás, cartão amarelo contra- que não vira vermelho, contra- é o protocolo do VAR. contra o tinha que ter chamado Brusque, ele expulsado do Arrascaeta. contra o Brusque, simples. o mesmo Luiz Flávio deu um cartão amarelo num lance muito parecido, que o jogador do Brusque quase tira do jogo o Biel, ele pisa, ele sai correndo atrás e pisa no Protocolo do mesma VAR, coisa, no meio chama e de campo. expulsa, ponto. Sabe que o lance, pra mim, o mais escandaloso daquele jogo é o do Gabigol. Porque o Gabigol, ele sofre a falta e o Fernandinho vai levar o amarelo pela Tranquilo, falta falta. tática, Aí o impede Gabigol contra-ataque. revida a falta com um empurrão. Amarelo pro Gabigol. Aí o Gabigol dá um pontapé, cara. Mas aquilo é um pontapé. Pra mim, os outros lances discutimos, a expulsão da Arrascaeta, acho O que tinha que pênalti ser. foi pênalti do O pênalti Fernandinho, foi ele pênalti, tira a camiseta mas- do cara. Pois é, mas eu fiquei na hora, na dúvida, por Aí que exemplo, tá. se aquilo ali Zé, deslocou o não, jogador. Preste fora da área. atenção camiseta do cara, né? sobre esse lance do ele Gabigol errou no pra tudo que é Fernandinho, lado. tá? Leonardo Gaciba, né? Que hoje é comentarista lá dos canais ESPN e até bem ESPN. pouco tempo era o mandatário da arbitragem no Brasil. Era o chefe. Não vejo o Gabigol acertar um pontapé, mas acertar canela com canela. Quase enganchar com a perna. Não é uma agressão, é uma atitude hostil. Se eu fosse árbitro de vídeo, respeitaria a decisão de campo. Tá aí. Meu Deus. Tá bom. E eu vou respeitar o seguinte, tá? A Cooperativa Santa Clara é a marca de lácteos mais lembradas pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein, uma vista inacreditável. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado, Rua Azevedo Sodré, esquina com a Anitta Garibaldi, saiba mais em cirela.com.br. KTO.com, onde a diversão acontece, Galeto de Paolo, alegria à vontade. Intervalo comercial e voltamos em seguida para a última parte do programa e vamos passar Pedro, para a apresentação do Gaúcha Mais. Deixa eu só para fazer aqui o a registro. Top of Mind, Kelly Matos. Deixa eu só- Certo? Quer mais? Não, mas eu quero só fazer o registro. A gente falou da Que arbitragem. troca da guarda vai ser? Vai Dois ser top of mind. Top of guarda. É o seguinte, ó, a gente falou da arbitragem, é bom citar o nome do senhor VAR, né? Luiz Flávio de Oliveira era o árbitro, Wagner Riway era o árbitro de vídeo que participou da A lambança. do Arrascaeta não tem explicação, hein, Pedro? Bom, Eu já no não intervalo. vi, eu não Tá vi o louco. jogo do Fortaleza ontem, mas disse que foi também Ah, o impedimento? foi muito complicado. O impedimento foi aquele das linhas de um fio de Eu cabelo. eu tô esperando o Jory para perguntar por que esse árbitro que vai para a Copa, ele não apita mais no Rio Grande do Sul. Ele apita, ontem ele apitou Fortaleza lá, ele apitou, O ele só Wilton apita. Pereira de Sampaio. Ah, o Klaus. Não foi o Wilton. O Wilton apitou São Paulo. Ah, Eu tô é falando verdade, do Fortaleza. Não, Foi o o que Klaus. apitou foi o Klaus. O Klaus não vem a Porto Alegre. Eu dei naquele jogo com o Inter e Flamengo lá, ele nunca mais botou os pés aqui. Pô, ele é juiz de Copa do Mundo, aqui não tem perigo, tem churrasco, é coisa boa. Por que ele não vem aqui? O jogo do Flamengo é aquele do Maracanã, da expulsão do Rodinei. Fandango, trago e tá dando bronca com ele, todo o jogo tá dando bronca com ele. Ele tá virando o Rafael Caos. Klaus, isso. Voltamos logo talento. depois do intervalo comercial, depois desta frase medonha. 3 minutinhos. Quem deverá ser o centroavante titular do Internacional, na sua opinião? Alemão, 61,4%, Micael, 22,9%, Brian Romero, 15,7%. No YouTube, o alemão tem 77%, o Micael 10% e o Brian Romero 11%. Portanto, a preferência é pelo alemão, viu, Diogo? Pedro, antes do alemão, se tu me permite, Pedro, só para não deixar passar, não é com relação ao Internacional, eu concordo, entendo o torcedor do Inter, eu acho que o alemão fez por merecer no campo uma chance de tentar ser titular do Inter mesmo com esse monte de centroavantes que o Inter está contratando. E acho que até o Inter faz bem em contratar, tem que dar opção. Então acho que está certo o torcedor, eu disse isso no começo do programa, o alemão. Mas eu queria dar uma informação aqui de bastidores, uma fonte no Grêmio, me disse que o ex-presidente Paulo Odoni foi sondado para ser candidato a presidente.
que no começo ele não gostou muito, achou que não, mas assim, mais recentemente ele já está admitindo a hipótese, assim, sabe, brilhou o olhinho de um dirigente que já foi hegemônico no Grêmio, enfim. Nome, hein? É, uma pessoa forte, enfim. E esse caldeirão que está político, o Muito Grêmio, bom. né? Essa política, o caldeirão que está o Grêmio agora é um nome. Brasinha mandou me dizer que já tem 10 conselheiros apoiando ele. É. O Brasinha quer ser candidato. O Paulo Odoni ou ele? Vai precisar Brasinha? demais, hein, Brasil? Ele, Brasil. Ele, o Brasinha, ah, tá. Ele, Brasil. Não, mas o Paulo Odoni tem uma história muito interessante no Grêmio. Ele é um o candidato ele é o respeitável. Ele é o presidente, inclusive, da construção da arena, né? Sim, Depois sim, questionou, ele mesmo. o presidente Koff mudou o contrato. esse Ele, seria ele é um o dos- presidente que, da última vez que o Grêmio jogou a da segunda Batalha dos divisão, Aflitos, né? ele não só Também. leva o Grêmio para a primeira divisão novamente, como depois ele administra a sequência do Grêmio, que vira, em 2 anos, vice-campeão da América. Ah, potencializou o quadro de sócios naquele momento complicado. Ele tem um histórico. E com a figura importante. Esse dia eu estava falando nele aqui na redação, lembrando para os mais jovens, ou citando para os mais jovens e lembrando com os mais antigos, a figura de Túlio Macedo. Sem O dúvida. homem do condomínio de credores. Criando o condomínio de Isso. credores, que foi uma coisa assim, que facilitou a vida do Grêmio por resolveu um anos. problemão pro Resolveu Grêmio. um problemão. Eu tenho muita saudade falo com muita, como é que é, com muito pesar, assim, toda vez que eu lembro do saudoso Dr. Túlio Macedo, um homem que acabou não sendo presidente do Grêmio, mas que tinha uma devoção ao clube, uma competência como dirigente bem interessante. Aquela foi uma baita ideia, né? É. Foi uma bela O Túlio ideia. Macedo tem uma passagem que eu acho das maiores da Resolveu história uma do clube. montanha trabalhista que o O Grêmio Túlio tinha Macedo, com o na condomínio. Batalha dos Aflitos, ele estava em Porto Alegre, ele assumiu a presidência, ele era o presidente em Porto Alegre, ele era vice do conselho de gestão, e ele, em Porto Alegre, ele saiu da casa dele e foi assistir o jogo na sala da presidência, no Estádio Olímpico, Ah, isso é show de bola. sabe? Isso tu pode dizer, e daí lá tava sozinho, tinha TV, era confortável. Não, Mas sabe a simbologia isso que tem aí, pra a ele isso? simbologia que tem isso aí, O pra quem amor ao clube, conheceu né? o Dr. Túlio, nossa senhora. Então, eu tô lembrando só aquela situação daquela gestão do Paulo Odoni. Muito bem, vamos lá para o encerramento do programa. A nossa Top of Mind está aí com vocês já, não? Ao Tá. lado do Diogo, para Topíssima. avisar o pessoal das imagens. Primeiro, parabéns, tu está ficando cada vez mais importante, cada vez Oh, mais meu sendo Deus. notada pela população do Rio Grande. Kelly Matos, Melhorou, vamos aplaudir a Kelly melhorou, Matos, por favor. melhorou. Ah, meu Deus. Boa! Só falta cantar agora, Pedro. Rainha, a tua vida melhorou depois que tu conheceu o Gabardo, hein? Top of Mind. A dele melhorou, porque a Top of Mind sou eu, né? Boa, Kelly, boa! Isso aí Parabéns, Ah, parabéns. Era, Tava de era, cachorrinho eu ontem de me noite sinto- lá. E ele tava bonitão lá ontem, né, Ah, Pedro? que espetáculo. Não tava? Tava Pedro? Bonitão e Tava à comportadinho, altura. né? Quanto é que custa o aluguel daquela roupa que ele tava? Ah, é uma boa pergunta, porque o gringo é mão de Quer vaca, dizer o viu, seguinte, Guerrinha? Ele é mão fechada. Eu me sinto muito feliz de, ao lado de Diogo Olivier, ter sido um entusiasta, um fomentador. Desde o começo. Desde o começo. É verdade, dessa isso é profissão. verdade. Se existisse isso é verdade. KTO para casamento, Ah, vocês foram comidos? Guerrinha, eu tava eu milionário. produzi- O Não, Zé não, eu tava lá e produzi. na cobertura eu- de primeiro abordagem. dia eu falei, pode vou apostar. Eu vou Vai na apostar. contramão. Pelo passado do Gabardo, eu não teria indicado. Mas por isso que eu, se tivesse KTO de casamento, eu ia também. Eu indiquei. Mas até isso a eu Kelly indiquei- reorganizou. Ah, Não, mas eu comigo indiquei. é ajuste fiscal, Eu né? indiquei É, porque né, eu teto de sabia que ali gastos. tinha um potencial de presente e futuro interessante. Lembro É de um verdade. desfile do Gabardo que eu produzi em É verdade. Alhaim, naquele jogo do Um dos Grêmio. Mundial do Emirados, Grêmio, isso. Mundial E eu do fiz. Grêmio. Ah, não, a gente tava e lá. tava tudo, as mulheres do programa, era tu, quem era mais? Carolina Kelly? Bahia. Carolina Bahia. Carol. Tava tudo elogiando o Bertoncello. É. Eu disse, para aí, Ah, esse é menos. eu esse jogo. é menos. Ah, esse é, Não, é que esse é outra geração, né? Esse é um casquinha. Esse é o não, herdeiro, eu esse vou é o com herdeiro. os É cascudos. E disse assim, Gabardo, Só tem- desfila, nós estava no vídeo. É verdade, o Desfila Zé aí, produziu Gabardo. o vídeo. Pô, o Gabardo desfilou, acabou tudo. Acabou, né? não, Ganhei ganhou, de é. lavada Só do tem, Bertoncello. só tem um adjetivo para definir a vida pregressa de Eduardo Gabardo. Ai, ai, Patífia. Kelly Ele Matos, chamou assim ontem mesmo. sala de Ah, redação mas eu está quero dizer, terminando. Pedro, o Bertoncello agora virou chefe, ficou mais Agora ele é bonito, gestor, assim. tá Não mais- usa mais camisa, você vê que não usa mais camiseta, Pedro, só Outro usa cara muito camisa bonito é o social. Thiago Cerqueira, A né, que não lista pode é do esquecer. Bertoncello, do Toiga é muito Thiago bonito também. ou do Léo Não, não, Acosta? De quem é a do lista? Mineiro, é do Mineiro. Não, a lista é do Mineira. Lista é Ah, é minha. do Thiago. Carinhosamente eu A chamo lista de é minha pão e de do queijo. Gabardo. Parece Como que é o que- Mineiro... como é- a como é que lista tá é o minha andamento? e do Gabardo. O Mineiro Como é que tá na tá o- nossa lista. Como é É que tá só o o que eu andamento, adianto. Bagé? Eu Guerra, atualizei eu me interesso. ontem. Atualizou? Eu tinha uma Tá. informação equivocada, Pedro, e peço Ué? desculpas. Ah, Porque eu Doze. disse que faltava só um Pix, faltar 2.
Opa! Tem dois pontos. Então, em vez de 12, vai 4. Não, mas Não, mas- 12 estão garantidos. Mas tem 12 um estão outro. garantidos. Mas você tem um Não. Pix alinhavado aí. Tem um Aqui, Pix aqui da mesa, aqui do 10 estúdio, é o Zé Alberto, tá garantido, né? Eu tenho interesse. a Eu tenho lista é interesse nessa Gabardo tá lista. no Gabardo, tá Senhoras garantido. e senhores, Eu o assunto e o é Gabardo somos interessante, os mas o donos Sala da de lista. Redação O está Mineiro está terminando. Acabou, garantido. acabou. Ô, Tá. Pedro, o prefeito virtual não tá aqui no estúdio hoje porque ele está Tá em audiência. circulando pela cidade Tá em audiência. para testar o Cuidado da 5G. cidade. Bah, eu ontem estava no mesmo ambiente onde estavam Estão os testando, prefeitos é. virtual e o real. E o real. É, ontem tive com o prefeito real e tive com o governador também, né, Pedro? Eles estavam lá no Isso. Top of Mind. O governador Então. brincou comigo ainda porque eu estava de azul. Aliás, o Grêmio foi vencedor, né, na categoria de clube, de marketing. O Beto Carvalho recebeu o prêmio também. Então, parabéns ao clube pelo trabalho desenvolvido. Foi uma festa muito, muito legal. E o Pedro Ernesto foi um sucesso, E nós gente. ganhamos de novo também Ó. na rádio, né? É a Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha, RBS. Ah, então todo mundo é top of mind também. A gente é Não, um pouquinho. e Rádio FM vamos também, pegar Grupo uma RBS partinha. e a Não, Rádio a gente, Atlântida. a gente não é grife Atlântida, que nem Pretinho Pedro. Básico, Kelly, o mas Fetter vamos estava lá. Foi muito bonito. O muito Mineiro bonito. trouxe o Bagé pra cá pro Bagé ser top of mind. E vai ser. Vem aí, Kelly Matos. O Gaúcha, É top of mind. Tchau, fui. 2h32, 2h33 já, 2h33.